Convido a vocês a participarem de um tema que é revitalização de edifícios históricos, a complexidade do restauro e os novos usos. Justamente isso. Como manter a preservação do edifício, mas adaptar esse prédio a esse novo uso. Qual que é o desafio público e qual é o desafio privado? Né? Para falar um pouco sobre isso, né, eu queria chamar Bruno Tavares, convidá-lo aqui a sentar na nossa mesa. Bruno Tavares é o superintendente do IPHAM Bahia, uma pessoa que tem uma larguíssima experiência na área de patrimônio, seja hoje como superintendente, mas já foi diretor e já foi técnico, então é um cara que sabe do começo, do meio e do fim, que vai nos trazer aqui a visão do setor público. Quais são esses desafios? E eu convido também o nosso querido amigo, diretor técnico da Elysium, Volney Yunes. Volney Yunes é um dos maiores especialistas na área de patrimônio e restauro, é autor de diversos livros, tem uma extensa publicação, é um dos maiores especialistas em Art Deco do Brasil, mas hoje também é talvez um dos diretores técnicos que mais projetos participou nesses últimos anos, desde restauração de igrejas em Minas Gerais, restauração de fortes na área do litoral, né? A Elysium é uma entidade que tem atuado fortemente nessa área. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria cumprimentar a todos vocês e transmitir aqui os cumprimentos da presidente do IPHAM, que não pôde estar aqui hoje, mas eu venho representando ela aqui. E eu queria, na verdade, bater um papo com vocês. Eu acho que eu não vou fazer uma apresentação, eu vou bater um papo sobre o que é o desafio do trabalho da preservação e restauração de patrimônio histórico sob a perspectiva dos órgãos públicos, mas dialogando aqui com o Volney para trazer também um pouco da contribuição de quem está do outro lado, né, de quem nos busca para ter autorização e orientação para a recuperação desse patrimônio edificado. E eu queria, na verdade, inverter um pouco a lógica para falar um pouco do uso da edificação, do uso e os novos usos das edificações. Por quê? O uso significa conservação. A gente viu, a partir da década de 60, por uma série de razões que a maior parte de vocês já conhecem, né? Assim, a transferência da centralidade da cidade para outros locais e para outras regiões, se deu um esvaziamento, um processo progressivo de esvaziamento até mais ou menos a década de 90, quando vem o governo estadual promovendo as primeiras restaurações em larga escala aqui no Centro Histórico de Salvador. E a partir daí a gente tem também uma discussão muito aprofundada sobre o resultado dessas intervenções e as novas intervenções que vêm ocorrendo. Passamos por diversos processos que a maior parte de vocês também já conhece, boom do Centro Histórico de Salvador, logo após a recuperação, processo de esvaziamento, a nova centralidade com a vinda dos órgãos públicos para cá, para o Centro Histórico, que vem acontecendo mais recentemente, e novos empreendimentos, né, que estão aí na pauta do dia a dia. A gente está tratando sempre de uso, e o uso está refletido na conservação. Então, eu queria falar primeiro desse uso, né? Discutir um pouco com vocês os modelos do uso. Então, assim, o que a gente viu depois do processo de restauro, que já deu tese de mestrado, doutorado, uma série, na verdade, de trabalhos produzidos a partir disso, do Centro Histórico de Salvador, é que diversos sucessos nós tivemos e alguns equívocos também, né? Mas para o bem e para o mal, a conservação ela veio associada a um diferente tipo de uso que se mostrou sustentável durante um tempo e passou a não se sustentar mais porque é uma dinâmica de mercado, de turismo, e a gente tem que compreender essas dinâmicas, na verdade, do uso para poder propor restauro de edificações. A gente tem alguns exemplos também de recuperações que foram feitas em que o governo, como todo o Estado brasileiro, precisou intervir após alguns anos pelo estado de abandono que aquela edificação recuperada passou a ter em razão do não uso, ou da alteração de uso, ou do esvaziamento. Então, assim, a gente tem que focar, quando a gente olha para a questão da recuperação do patrimônio histórico, naquela dinâmica do uso de momento, e aí é mais uma ideia, uma provocação que eu estou lançando, para que a gente enxergue, antes de tudo, e antes de fazer e desenvolver projetos de recuperação e restauro, os usos, a dinâmica de mercado, e enxergando isso, eu vejo essa intervenção aqui como uma coisa muito bacana que tem acontecido, né?
você tem aí algumas instituições e empresários enxergando essa nova dinâmica e a nova demanda a partir dos últimos anos de recuperação de patrimônio histórico que tem acontecido em Salvador. Salvador passou a ser um dos maiores atrativos do país para o turismo, antes e após a pandemia, né? A gente está passando por isso. E esse empreendimento aqui, ele vem e se associa a um tipo diferente de recuperação, né? Com um investimento aí através de renúncia fiscal, né? Que é parceria pública e privada ao mesmo tempo, né? Como se fosse uma parceria pública e privada, mas não é exatamente assim. O modelo, acho que vocês vão poder escutar um pouco mais do pessoal falar mais a seguir. Mas, assim, uso significa conservação. Se você tem um uso que atenda às dinâmicas, às necessidades atuais, seguramente isso vai estar refletido na manutenção dos imóveis. Por que isso? Centro Histórico de Salvador, com a dinâmica do uso do turismo, da própria população de Salvador, que tem que se apropriar do centro, as pessoas vão começar a reclamar da insegurança, da sujeira, vão cobrar do poder público através não só dos órgãos oficiais, mas através das redes sociais. Essa nova dinâmica de contato hoje da população diretamente com os órgãos públicos e as instituições permite que essas cobranças ocorram de uma forma muito mais célere e rápida. Então, você começa a ver o uso refletido na conservação, porque intervenção em área pública, em iluminação, segurança, reflete-se também na preservação do patrimônio edificado, na medida em que você garante o funcionamento do comércio, porque ele vai ter frequência, não só de turistas, mas como gente da cidade. Você vai ter a população de Salvador perdendo um preconceito que ainda tem com o centro histórico, porque ainda acha, né, ainda se tem um estigma para a população de Salvador, pelo menos para a maior parte dela. Eu, como morador do interior, mas que moro aqui, assim, nascido no interior, mas que moro aqui em Salvador já há bastante tempo, eu vejo isso acontecer. Ainda existe um preconceito muito grande em relação ao centro histórico. Não vou no centro porque é perigoso. O Centro Histórico de Salvador é a área mais policiada de Salvador e talvez da Bahia inteira, né? Tudo bem que você tem um problema ou outro, né? Que a gente não estamos seguros em nenhum lugar da cidade, mas é um dos lugares mais seguros. É um lugar sujo, é um lugar bagunçado? Não é, gente, né? Tem lugares muito bonitos para visitar e você ainda tem um preconceito muito grande. E essa barreira está sendo quebrada por esses projetos de intervenção que a gente tem mais recentemente visto acontecer. Pós um certo declínio, né, do uso do centro histórico e frequência, há um movimento muito grande dos diversos entes de governo, né, seja a prefeitura municipal nas diversas gestões, seja o governo do estado, seja de entes privados, seja do próprio IPHAN, governo federal. Todo mundo tem, de uma forma concertada, tentando dinamizar os usos. A gente, no caso do IPHAN, fez algumas intervenções para promoção de sustentabilidade econômica para alguns equipamentos, como a igreja aqui de São Domingos, como um cerimonial que nós fizemos para a realização de eventos, o que garante frequência lá na Conceição da Praia. Então, assim, é um paradigma um pouco diferente daquela restauração para ocupação por um cenário, para festa, etc., que durante um determinado momento funcionou, mas que agora há uma demanda para que o soteropolitano use os edifícios, para que se tenha dinâmica de uso, o que se reflete na conservação. Essa intervenção aqui não estaria acontecendo se não houvesse uma perspectiva de uso pelo turista e pela população de Salvador. Então, eu queria lançar essa provocação para que a gente tenha uma atenção especial ao uso do centro histórico, para que o soteropolitano passe a usar, para que a gente compreenda também uma questão que é relevante na discussão do uso, que é o seguinte: o IPHAN é uma instituição que trabalha, e assim como os outros órgãos de proteção do patrimônio, ao contrário do meio ambiente e dos órgãos ambientais que protegem toda a fauna e toda a flora, o IPHAN ele protege aquilo que foi eleito como patrimônio cultural nacional, ou seja, é um recorte da realidade, aquele bem que é tombado e que representa todos os outros bens da mesma categoria, seja pela importância cultural, histórica, arquitetônica. Então, é um processo de eleição com reconhecimento. E a gente não reconhece todo o patrimônio cultural. Esse edifício, por exemplo, está na área tombada pelo IPHAN, mas ele é tombado individualmente pelo IPAC, o órgão estadual de preservação do patrimônio. E a gente tem aí uma série de assim, camadas de proteção diferentes que têm que ser observadas e todo mundo tem que dialogar em conjunto para que se garanta essa análise da preservação e do uso também. E uma coisa interessante a se destacar é que há uma discussão muito grande sobre a possibilidade ou não da alteração do uso de um determinado edifício, aí tratando mais de edificações. Ora, você tem que parar para pensar o seguinte: uma edificação antiga, né, os novos usos eles demandam uma discussão sobre a intervenção também.
Porque uma edificação como essa antiga, ela atendia a determinadas regras de estética, por sinal, um edifício muito bonito. A gente perdeu, infelizmente, esse cuidado que se tem com a intervenção das edificações. Você vê edifícios novos sendo construídos sem nenhum cuidado, sem nenhum refinamento estético, infelizmente, salvo raríssimas exceções. E esse é uma joia rara, né? Mas esse é um edifício que precisa ser adaptado às novas realidades. Você tem que ter um projeto de climatização implantado nele. Você tem que ter uma mudança de uso e da dinâmica de uso. Falando de uso, essa era uma associação de comerciários. Esse edifício era uma sede de uma entidade representativa. Esse uso não voltará, porque hoje a situação é outra. Hoje você consegue, no espaço muito menor, e é um custo muito menor, manter um outro local para ser uma sede da associação. E você tem a necessidade de alteração de uso. E a necessidade da alteração de uso demanda intervenções físicas que vão refletir lá na nossa complexidade da intervenção no patrimônio edificado, que vocês vão ver o Volner falar sobre o que é essa dificuldade e quais são os desafios. Mas focando no uso e no tombamento e na proteção, não existe tombamento de uso. Nossa lei, ela inclusive está já consolidada esse entendimento na doutrina e na jurisprudência. Não existe tombamento de uso, porque não é possível manter um uso eterno para uma edificação. Você tinha um uso, não querendo polemizar, mas do Palácio Rio Branco aqui, por exemplo, que foi sede do governo, uma importância e relevância histórica indiscutível e arquitetônica também. E é uma proposta para uma alteração desse uso que gerou uma discussão muito grande na sociedade. A gente tem que observar os prós e os contras, os ganhos e o que a gente pode flexibilizar. O IPHAN, quando dá avaliação desta proposta, por exemplo, aqui no Palácio Rio Branco, ele se preocupou muito com o acesso público do edifício. Ora, se ele tem uma história a contar e é representativo da nossa história e da nossa cultura, o IPHAN não falará sobre alteração de uso, a não ser recomendar e determinar que você tenha garantido acesso público aos ambientes mais relevantes para a história e para a arquitetura do edifício. Então, assim, não há possibilidade de manter um uso, ou não há viabilidade, porque se aquele uso não é mais sustentável, você não terá conservação do edifício. Por consequência, adaptações serão necessárias e, por consequência, a gente enfrentará essa questão da alteração da dinâmica do uso, que vai se refletir aí na recuperação do edifício e na complexidade. Imagine o que é você intervir no edifício que tem pisos em madeira, barrotes de madeira, e aí falando mais da intervenção e da complexidade da intervenção. O desafio do IPHAN, o primeiro desafio do IPHAN, falando da intervenção em patrimônio edificado, é você ter projetos a serem analisados para recuperação em patrimônio tombado, e o grau de complexidade de uma intervenção em patrimônio tombado e a própria situação do edifício, esse, por exemplo, fechado há muito tempo, não permite que você elabore um projeto. Não existe projeto de restauro 100% fidedigno. Ele não vai refletir a realidade do prédio, porque, inclusive, quando ele é elaborado, se passa algum tempo até a execução por conta da burocracia que o Estado brasileiro tem. E a situação de conservação dos edifícios que estão no processo de arruinamento ou de degradação, ela aumenta exponencialmente a cada dia. Não é um edifício novo. Quando você não tem como abrir todo o forro, todo o piso, para saber qual é a situação do barrote, para saber qual é a situação da parede, o que está por trás dessa parede que foi feita em pedra e cal. Né? Não é um tijolo, uma estrutura de concreto armado que tem uma certa previsibilidade, situação de conservação. Então, a gente enfrenta desafios. Eu arrisco a dizer, como representante de ente público, que o projeto de restauro e licitações feitas para a restauração de edificações históricas reconhecidas e valoradas deveria ser tratado de uma forma completamente diferente das licitações usuais, porque se enfrentam desafios diários, e o IPHAN faz o acompanhamento dessas obras com essa relevância semanalmente. O Volner, que está aí, não me deixa mentir, dos desafios que a gente enfrenta na discussão técnica, né, sempre tentando alinhar o menor custo possível, mas com a maior qualidade, e uma discussão teórica e da técnica de restauro também, porque é outra discussão complicada. E é de uma complexidade muito grande, porque no dia a dia da obra, a cada dia você encontra uma novidade e precisa tomar decisões no campo do restauro, no campo da teoria do restauro, no campo da conservação, que são de uma complexidade enorme. Para isso a gente conta e tem que ter uma equipe multidisciplinar na equipe de obra. Acho que o Volner vai falar sobre isso posteriormente.
Mas, assim, do ponto de vista do IPHAN, é um desafio muito grande, porque são poucos técnicos para atender, como já foi dito aqui, uma quantidade de patrimônio absurda, né? Assim, o IPHAN lida com limitação de direitos, limitação do direito de propriedade. Um tombamento não é a desapropriação, a responsabilidade pela conservação ela permanece sendo do proprietário. Ele tem um ônus enorme, né, para garantir a conservação daquele imóvel, mas existe um bônus que é o reconhecimento como patrimônio cultural nacional. Mais tarde, pouca gente sabe, eu acho que a Prefeitura Municipal vai falar sobre quais são os benefícios também, né, de você ter esse ônus. Tudo bem, o ônus e o bônus. O bônus existe, as pessoas precisam conhecer, né, que são incentivos para recuperação, para investimento, para que se empreenda no centro, nas áreas de centro histórico. Isso já existe, isso decorre do tombamento. Então, assim, é fundamental que a gente entenda a complexidade e a dinâmica das atividades de restauro, porque não é fácil, é um desafio muito grande, são poucos técnicos no IPHAN para tocar tanta obra. A gente, além de acompanhar obras que são do próprio IPHAN, né, com esse grau de discussão técnica, do piso que vocês estão vendo e qual será a proposta de limpeza e recuperação, até as instalações elétricas e como ela passará por uma determinada parede para não interferir numa pintura. Uma pintura parietal que, às vezes, a gente encontra sucessivas camadas de tinta sobre ela, às vezes pinturas sobre pinturas, e decisões sobre quais pinturas serão recuperadas para que essa pintura que vai ser recuperada dialogue com o restante da arquitetura do edifício. E aí vem a intervenção física, né? Pessoas especialistas, treinadas e capacitadas para recuperar essa pintura, retirar camada por camada, às vezes com bisturi e outros equipamentos que são cirúrgicos de verdade. Você tem ali um grau de complexidade, um tempo muito maior. Não se demole, eu costumo dizer que não se faz uma demolição sem critério durante um processo de restauro. Você não faz uma demolição, você tem que enxergar o que aquela demolição vai representar no restante da estrutura do edifício, porque é um tipo de estrutura diferente. Então, assim, é um grau de complexidade enorme, mas eu acho que o Volney vai poder falar mais um pouco sobre isso. E o que eu queria era lançar aqui essa reflexão, né? Uma proposta de novo uso como essa, que é completamente diferente do que a gente viu, mas que remete lá aos primeiros anos de ocupação da Rua Chile, tem muito benefício a ser trazido. Eu acho que tem o potencial de trazer emprego aqui para a população de Salvador, gerar renda, gerar uma dinâmica de utilização aqui, não só do prédio, mas do entorno dele também. Jaime Lerner dizia que, com aquela tese da acupuntura urbana, né, que esse tipo de intervenção, coisas que você vai fazendo pelo centro histórico, refletem em todo o centro, porque você vai gerando uma dinâmica de uso diferente, isso vai demandando outras coisas, outras necessidades de recuperação, você cria coragem para outros empreendedores, para virem intervir, né? Eu me lembro muito do Antônio, quando veio aqui alguns anos atrás procurar o IPHAN, meio que sem saber qual seria a dinâmica e o resultado. A gente fez um trabalho de tentar mostrar a ele que o IPHAN está aqui para dizer o como fazer, não é o não. Né? O não todo mundo já tem, mas assim, a gente está aqui, na verdade, para orientar desde o início quem queira empreender no centro histórico, porque os desafios são grandes, não são poucos, é um custo muito elevado, a gente tem que observar as dinâmicas de uso, e tem pessoas corajosas, como vocês que estão vindo intervir aqui, e a gente acredita muito em intervenções desse tipo por conta dessa dinâmica de uso que terá na região, nova dinâmica de uso, e a gente busca estimular e dialogar e estar próximo de vocês para que a gente tenha sucesso nesse empreendimento. Bom, era isso que eu queria falar nas breves palavras e passar aí para o Volney, para ele falar um pouco mais do aspecto técnico e do ponto de vista do restauro. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar junto ao IPHAN para a gente falar desse assunto tão relevante, né? Tão antigo quanto atual, que é o patrimônio cultural. E o desafio aqui hoje, que nos foi lançado, é falar da complexidade. Vou tentar falar da complexidade de uma maneira simples, né? Então, eu preparei uma apresentação aqui para a gente tentar apresentar para vocês, afinal, restaurar é uma tarefa simples ou uma tarefa complexa, né? O que está por trás disso? Então, vamos... Então, eu
já começo lançando assim uma afirmação. A técnica, Bruno, eu diria que os desafios, a complexidade técnica são todas muito simples, quase triviais, porque são todas realizáveis, né? A verdadeira complexidade, ela está na parte teórica, que eu diria assim, na conceituação, na fundamentação. Ah, ótimo, obrigado. Que é justamente isso que o Bruno estava dizendo, né? Então, ao final, eu quero voltar a falar nisso um pouco, mas o fato de estarmos aqui hoje tem tudo a ver com essa complexidade, né? Importante a gente pensar isso mais ou menos juntos, né? Então, os desafios técnicos, né? Eu sempre vejo assim como 3 momentos, né? Vou começar de trás para frente. Aqui a gente tem técnicas contemporâneas. Por exemplo, esse piso com essas pastilhas, várias paredes são de tijolo, ali no fundo a gente tem concreto armado, que são técnicas contemporâneas, né? As pessoas sabem e fazem isso o tempo todo, então é muito simples, né? A coisa fica um pouco mais difícil quando a gente fala de técnicas obsoletas ou esquecidas. E aqui mesmo a gente tem, né? Por exemplo, essa parede aqui, feita de pedra, né? É uma técnica que já não se utiliza mais, conhecida como cantaria. Quer dizer, é muito mais fácil você sentar tijolos quadradinho, certinho, do que cada pedaço de pedra de um tamanho, né? Então, exige um certo desafio, né? Ela é reprodutível, a gente consegue realizar isso com facilidade hoje. A mesma coisa aqui que o Bruno estava dizendo, os barrotes de madeira, né? É uma técnica que já não se usa mais, mas ela é reprodutível, né? Então, o barrote estava em mau estado, a gente eventualmente consegue recuperá-lo, né? E o problema começa no primeiro item das técnicas obsoletas ou esquecidas, mas não reprodutíveis, que aí a coisa fica um pouco complicada. E aí eu volto para o barrote de madeira, né? Essas peças, não sei se vocês conseguem reparar, a gente tem peça aí de mais de 20 metros. Onde é que a gente vai arrumar uma peça dessa hoje, né? Então... O ambiental não permite, né? Exatamente. Então, aí a gente já começa a esbarrar nos vários probleminhas que tornam impossível a gente recuperar. Então, o que a gente faz? Aqui mesmo a gente vê, né? Tá, é impossível, não tem como repor essas peças de madeira, então coloquemos uma alternativa de aço, né? Então, aqui a gente vê bem claramente. Essa parede aqui, aqui não era o caso, mas vários exemplos no Brasil, a gente vê paredes de cantaria untadas com óleo de baleia, que é um ótimo aglomerante, né? Hoje também complicadíssimo, né? Não tem mais essa facilidade de obter. Bom, queria falar, então, alguns exemplos, né, que a gente já citou. Aqui no Tira-Chapéu, um outro impeditivo são os pisos de peroba rosa, que são justamente esses aqui em cima. Mesma maneira, como o Bruno disse, peroba rosa hoje é uma madeira em processo de extinção, não é mais aceito a gente derrubar para fazer piso. Então, não tem como substituir. Um outro exemplo interessante são restrições de natureza ética. Eu errei a foto. Então, por exemplo, esse ossário aqui, uma capela meio lúgubre para o olhar contemporâneo, né? Ela é toda decorada assim com crânios e pedaços de osso e fêmures. Isso quer dizer, não haveria talvez um impedimento legal, mas um impedimento ético, talvez, né? E, por fim, a efetiva perda do conhecimento, né? A gente muitas vezes fala do nosso desenvolvimento tecnológico com muito orgulho, mas às vezes a gente esquece algumas coisas, né? Os grandes exemplos são os efeitos acústicos nas pirâmides maia, por exemplo, né? Nas próprias pirâmides egípcias, são técnicas que a gente hoje ainda não teria como recuperar.
Mas aqui no tira-chapéu, ainda bem, são poucos os casos em que a gente não consegue, né, recuperar esses exemplos da madeira. E o que a gente tem aqui, já falei da alvenaria de pedra, né? Aqui estou mostrando outros exemplos. A gente fez esse grande edifício em Pirinópolis, em Goiás, maior catedral de terra das Américas, e ninguém mais sabia como é que se fazia taipa de pilão, e nem tijolo de adobe. Aí foi preciso montar um laboratório no campo, e ficamos lá meses experimentando para redescobrir a receita, como é que faz tijolo de adobe. E aí redescobrimos, né? Ainda bem. E, bom, algumas técnicas contemporâneas, né? A Pampulha, em Belo Horizonte, concreto armado, então ainda está em pauta, né? Fácil de recuperar. Aqui, esse próprio piso, né, é contemporâneo, a gente já achou um fornecedor que fabrica isso com as mesmíssimas características, dimensão, material, são técnicas ainda contemporâneas, né? E o outro exemplo aqui, essa forja de bronze, num outro trabalho que a gente está fazendo nesse momento, em São Paulo, no Jockey Club, né? Então, assim, a gente consegue fazer do mesmo jeito. Então, resumindo, né, qual é a complexidade da obra em si? É muito pequena, eu diria. Os desafios mesmo estão aqui, os desafios teóricos. E aí eu queria abrir um parêntesezinho filosófico aqui, para começar dizendo que o primeiro ponto para o restauro, para o trato com o patrimônio histórico, talvez tenha a ver justamente com a visão de mundo, né? Com a cosmogonia. Afinal, como é que a gente vê o mundo, né? A gente tem basicamente duas mais populares, dominantes, né? Que é essa semítica cristã ocidental e essa taoísta oriental. E todas elas se dedicam a discutir isso, né? Afinal, o que é a vida, o que é a morte? Um edifício, ele tem vida, ele nasce, morre, ele é um ser orgânico, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos. As pirâmides egípcias, elas estão dentro dessa lógica nossa ocidental. A gente quer preservar a vida, né? Vou preservar o corpo. É uma lógica diferente da lógica oriental taoísta, né? Que o corpo não, o corpo acabou, é um eterno renascer. A gente vê as múmias, é um processo tipicamente dentro dessa visão de mundo, ao contrário do processo oriental, não, acabou a vida, vamos destruir o corpo, não serve para mais nada, né? E aqui trouxe assim esse modelo de tempo, né? Afinal, como é o tempo? Nós aqui no Ocidente, a gente vê o tempo muito como uma linha, né? Teve começo, a própria Bíblia diz, o mundo começou tal, vai terminar dia tal, tem lá até a data, né? A gente não sabe direito, vira e mexe, a gente tenta interpretar quando será o Apocalipse, mas a gente não sabe exatamente o dia, mas está lá, né? E a lógica taoísta fala completamente diferente, não existe isso de começo e fim, é um eterno recomeço, exatamente, né? Essa figura aqui, vocês conhecem, né? Aquela coisa do yin, do yang. E, bom, afinal, por que nós estamos divagando aqui? Porque isso tem consequências para o patrimônio, para a preservação. Nós aqui, então, no Ocidente, a gente quer manter as coisas, né? A gente quer ter o edifício tira-chapéu aqui, belo, né? Com reprodução, estabilizado, reconstrução, substituindo tudo que for possível, né? Nos interessa justamente os objetos, a preservação. A gente vê aqui o tanto de coisa, né? Que é o contrário da lógica taoísta, que ela quer refazer, ela está interessada no processo, né? Por exemplo, para um japonês assim, muito mais importante do que ele preservar aquele pórticozinho no fundo da casa dele, que o avô dele fez, o pai, é ele desmanchar tudo e refazer. O segredo está no processo. Isso é uma diferença brutal, né, Bruno? Quer dizer, eu não quero manter o objeto é uma bobagem. Eu quero manter o processo. E
Nós fizemos uma opção claramente aqui, no Brasil, no Ocidente, por esse modelo aqui, né? A gente quer preservar. Então, essa questão está resolvida. Bom, vamos preservar. Agora, esse é apenas o começo da complexidade, né? Falamos da cosmogonia e aí começam os debates e as discussões, né? Queria, então, fazer um passeio muito rápido aqui com vocês, ao longo dos últimos 300 anos, desses debates, né? Quando é que começou, afinal, esse debate aqui? O marco, geralmente, é colocado ali na Revolução Francesa, né? Que o pessoal, chateado com o governo, saiu para a rua destruindo todos os símbolos da monarquia, da realeza, né? E, num dado momento, teve lá um padre, um abade, tá o nome dele ali, o Henri Grégoire, né? Ele falou, não, gente, calma, vamos cortar o pescoço do rei, mas não vamos destruir as coisas, não, vamos guardar isso aqui, esse prédio bonito, esse monumento. E aí começa essa preocupação com o patrimônio, né? Trazendo essa dimensão pública. Esse palácio lindo era do rei, agora nós cortamos o pescoço do rei, não é mais do rei, agora ele é nosso. Então, essa ideia, né, esse pensamento começa a surgir ali, por volta, pouco antes de 1800. Eu gosto muito de lembrar o Galvez. O Galvez, vocês baianos conhecem melhor que ninguém, né? Tem aquele forte ali, o Barbalho, né? Já foram lá, claro. Lá em cima, no pórtico, tem a inscrição. Ele foi mandado construir pelo Galvez, que foi governador-geral aqui, né? E o Galvez reclamou, né? Falou, não, o pessoal quer desmanchar o palácio lá de Recife, porque os holandeses fizeram, né? E ele reclamou na mesma época, né? Quer dizer, a Bahia, para variar, sempre à frente do mundo. Estou puxando o saco, não, viu? Porque a gente chega aqui de fora, a gente fica fascinado. Bom, eu não vou parar um por um aqui, mas, assim, eu sublinhei o que é importante, né? Então, o Estado é que tem que fazer a manutenção, vamos evitar reconstruir, vamos utilizar os monumentos. O Bruno fez um resumo fantástico aqui de tudo isso, né? De 200 anos de discussões teóricas. Os povos precisam se interessar pelas coisas, né? Pelos patrimônio. Nem tudo que é passado tem direito à perenidade. É legal, né? A gente precisa selecionar. No Brasil, quem seleciona muito, em grande parte, é o IPHAN. Na Bahia é o IPAC, né? As técnicas tradicionais, quando forem inadequadas, a gente deve empregar técnicas modernas. Isso foi decidido numa reunião na Itália, 50, 60 anos atrás, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa avaliar a relação entre o custo de manter um edifício antigo. Esse edifício tem que valorizar o perímetro urbano. A ideia de patrimônio mundial foi criada em 72. Salvador hoje é um patrimônio mundial, né? O turismo como parceiro importantíssimo para o patrimônio. Programas de formação de operários. E assim, a gente tem centenas de documentos que são chamados de cartas patrimoniais, né, que tentam orientar como que a gente deve proceder, né? Reconstrução, reposição, e aí, só para terminar e tentar lançar essa pergunta, afinal, no tira-chapéu, como que nós vamos fazer? É a grande pergunta, né, Bruno? Nós vamos reproduzir, estabilizar, reconstruir, substituir, derruba tudo, faz de novo, né? Aqui estou mostrando como era antigamente, era o casario ali, né? Foi derrubado, está aqui o edifício, que entrou nesse triste processo de ruína, e trago aqui 3 exemplos bem extremos, né? Esse aqui, como eu disse, é a Catedral de Pirinópolis, edifício de terra, sofreu um incêndio em 2000, 2001. A opção foi por recuperar o edifício, apenas o volume do edifício, não reconstruir nada. Mas tem esse prédio aqui, uma capela no interior de Minas Gerais, no Caraça. A opção lá foi, não, deixa a ruína, vamos fazer uma caixa de vidro fumê e aço completamente nova para as pessoas chegarem e verem que aquilo é novo.
É outro caminho. E esse caminho aqui, muito interessante, Dresden tinha essa igreja belíssima de Virgem Maria, foi totalmente, isso é o que sobrou no fim da guerra, né? Quer dizer, nada. E isso é como ela está hoje. Ela foi reconstruída em 2005, por aí, 100%, no mínimo detalhe. Será que a gente conseguiria fazer isso no Brasil, Bruno? Isso foi... Por quê? Porque tem documento que diz que não devemos reconstruir. Tem documento que fala, talvez. É essa discussão, né? E, bom, aqui estou falando do tiro-chapéu, já disse, a gente consegue reproduzir, vocês podem ver aí tudo de reprodução, a gente reproduz os aeríferos, as luminárias, o piso, já falei também. A gente consegue estabilizar essas pinturas, a tela lá de cima, que ainda não está aberta à visitação, a escadaria de madeira nós já reconstruímos, e o desafio de atualizar o edifício, né, orgânico. Então, o que a gente tem que... A gente tem que trazer equipamentos para o maior conforto do usuário. Esse monte de coisa aí. Deve ter até mais, né? Eu acho interessantíssimo esse aqui, decorrente das mudanças climáticas. O regime de chuvas de Salvador mudou completamente em 80 anos. Então, a calha não aguentava. Nós tivemos que rever tudo. Eu termino em 2 minutos. Eu tenho 2 minutos? E algumas condicionantes legais. Por exemplo, sistema de combate a incêndio, por exemplo, acessibilidade, etc., né, que hoje são exigências legais, mas não apenas legais, né, da sociedade contemporânea. Então, esse aí é o desafio. A gente já falou um pouco, reforço estrutural, iluminação, e esse aí talvez seja o nosso maior ponto de discussão, né, Bruno? Como que nós vamos pôr todos esses equipamentos dentro disso aqui? Mas é um desafio que não é de Salvador, ele é do mundo, né? E já vou terminar lançando essa pergunta para o Bruno, mas para vocês também. Como que a gente deve agir, afinal? Né? Qual caminho a gente deve seguir? Nós vimos vários aqui, né? Eu vou confessar aqui, correndo o risco de perder meu emprego, eu vou dizer, não sei. Não sei qual caminho seguir. O que eu sei é que há vários caminhos possíveis, mundo afora, e a premissa, a grande premissa, e essa é a razão de estarmos aqui, é que a gente tem que discutir. Quem tem que discutir? As instituições que estão aqui, Clube de Diretorologistas, né, Prefeitura, Estado, IFAM, a vontade comum, que nas cartas fala, né, a população tem que se envolver, a população precisa se manifestar e dizer o que queremos para o tira-chapéu. E nas cartas lá, está também mencionado, a sustentabilidade. Né? Nós vamos usar quanto de dinheiro estamos dispostos, como cidade, como país, a investir num patrimônio público. Então, eu termino aqui, né, Juliane? Eu arrisquei meu emprego, dizendo que eu não tenho resposta, mas eu lancei 3 perguntas e lanço esse desafio aqui. Essas decisões têm que ser tomadas em conjunto. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Volney. Anuncio aqui a chegada da nossa secretária Mila, que vai falar com a gente em breve sobre os incentivos econômicos na região aqui do Centro Histórico. E abro já fica aberta para perguntas. Temos aí direito a 3 perguntas. Quem se habilita? Por favor. Vou fazer aqui uma de Serginho Groisman aqui, levando o microfone na plateia. Boa tarde, meu nome é Pedro Gonçalves. E eu queria fazer uma pergunta em cima da pergunta feita. Como que a gente constrói isso e define o que fazer, né? E eu acho que são várias questões aí, mas eu queria colocar principalmente a questão aí relacionada ao IFAM, para o Bruno, porque a gente tem vários casarões e
e restauros que podem ser feitos. Em muitos casos, a gente tem ruínas que são praticamente inviáveis, né, de serem restauradas. Nesse aspecto, e no aspecto dos novos terrenos, os poucos terrenos que sobram na região do Centro Histórico, qual é a visão do IFAM em relação ao moderno, ao contemporâneo, à arquitetura moderna e contemporânea, como foi mostrado no exemplo, estruturas de aço com vidro, que, de certa forma, trazem o paradoxo para a questão de frontispício, de arquitetura antiga, mas trazem o benefício da arquitetura contemporânea, dos novos projetos de grandes arquitetos, da oportunidade de se trazer, né, projetos modernos e contemporâneos. Deu para entender a questão? Obrigado. Eu não sei se eu respondo logo ou se faz as 3 questões e a gente responde. Pronto, rapidamente. Primeiro, eu queria dizer que essa é uma questão que, do ponto de vista do IFAM em âmbito nacional, ela tem sido muito discutida ao longo do tempo, né? Porque os tombamentos, quando feitos, eles não traziam consigo, apenas os mais recentes, critérios e diretrizes de intervenção mais específicos. Então, a gente está desenvolvendo já para o Centro Histórico de Salvador esse trabalho em parceria com a Universidade Federal da Bahia, IPAC, Prefeitura de Salvador, e seguramente ano que vem nós teremos aí, após a realização de algumas consultas públicas, uma normativa com a publicação de critérios de intervenção no Centro Histórico de Salvador, para as mais diversas áreas, todo o centro, e uma parte também do entorno do Centro Histórico, que é regulada pela Prefeitura Municipal. A gente está fazendo já há cerca de 3, 4 anos esse trabalho. Seguramente, ano que vem, nós teremos a publicação dessa portaria, o que já indica um caminho. Você tem aí, né, uma série de diretrizes e critérios de gabarito, volumetria, tratamento de fachada, materiais que qualquer empreendedor, quem vai empreender, quem vai construir, quem vai reformar sua casa, vai ter uma portaria regulando isso. Então, a gente reduz o nível de discricionariedade na atuação do poder público e é mais transparente com a população na medida em que a gente reduz a discricionariedade publicando a portaria. E, mais especificamente, qual a visão do IFAM sobre intervenções novas? Não há problema nenhum, num vazio, você ter uma intervenção nova. A principal premissa é que aquela intervenção nova, ela não busque ser a protagonista no projeto, né? Ela dialogue com o restante. Ela tem que, quem vai projetar no Centro Histórico tem que entender que a intervenção ela não deve ser o protagonista, ela deve se somar ao centro e valorizar o centro, né? E estabelecer um diálogo. A ideia não é reproduzir a edificação antiga, não é reproduzir técnicas que às vezes se perderam, nem é criar um falseamento histórico. E aí eu dou um exemplo prático disso, que é uma intervenção realizada pelo próprio IFAM, né, que algumas pessoas acham polêmica, etc., mas respeita ali alguns elementos de material, tonalidade, cor, volumetria, que é a intervenção que nós fizemos numa ruína, que tinha um edifício que tinha se arruinado completamente ali ao lado da Igreja da Conceição da Praia, né, o 34 da Conceição da Praia, que hoje funciona como um cerimonial, um espaço de eventos para o pessoal da Irmandade e que tem gerado renda e retornado para a conservação do prédio. Então, é uma intervenção bem moderna em aço, concreto, a fachada tem pedra aparente, com linguagem muito moderna, as esquadrias são completamente novas e lá está o exemplo do que a gente enxerga. O projeto ele pode ser novo, moderno, ele pode ser um marco, mas ele tem que valorizar, elogiar e se diluir com o restante. Ele tem que se harmonizar com o centro histórico, com o frontispício. É isso que a gente busca. Boa tarde, meu nome é Alana Alves. Primeiro, parabenizar, né, a Elysium e ao IFAM pelo evento, que eu acredito que é um momento de comunicação, né, com a sociedade e também, de alguma forma, de educação patrimonial, né, pela explanação de vocês dois, que eu acho que foram cirúrgicas e complementares. Então, eu vou me estender um pouco assim na introdução das minhas perguntas, porque quando o Bruno Tavares trouxe sobre a questão do uso, que eu achei extremamente pertinente e que acabou sendo a pergunta final, né, de Volney, quando ele falou sobre o uso, transformar isso em demandas de segurança, de limpeza, e colocou, né, uma coisa que eu acho muito, muito fundamental, que é falar do Pelourinho como esse lugar que não é visto como seguro. Então, eu, como moradora de Salvador, também atuante na área do patrimônio e da memória, transito no Pelourinho há mais de 6 anos, como trabalhadora, enfim,
como pessoa também que usa o espaço do Pelourinho como um espaço cultural. E nessa semana, agora no sábado, deixando uma amiga aqui, ela foi tentar pegar o elevador Lacerda. Às 19 horas o elevador estava fechado. Então, eu fico me perguntando como é que a gente pode ocupar os espaços, não só um prédio desse, né, com uma estrutura que não favorece a população a ocupar os lugares. Então, o esvaziamento que você trouxe é uma questão que eu quero que você possa explorar mais nesse sentido, porque a gente não pode só restaurar, deixar um prédio desse lindíssimo, mas sendo que a população não consegue nem acessar o próprio Pelourinho, num dia que é sábado, um dia que as pessoas saem, né, para curtir e tal. E mesmo que não fosse sábado, ainda assim é uma questão de locomoção. E aí então eu faço trago esse relato só para a gente entender qual é a nossa situação em termos de política, né, pública aqui para acesso às pessoas, à população. Então, se a gente não chega ao Pelourinho, como é que a gente vai chegar até o próprio prédio? E assim, quando a gente fala num prédio que já tem, quando a gente pensa na área de arquitetura, é uma área de elite. Então, como é que a gente vai fazer com que as pessoas percebam que esse prédio não é só de uma elite cultural, mas que também pode pertencer a essas pessoas? Então, são outras questões que eu acho que o IFAM pode responder melhor nesse sentido, ou não também. E sobre Volney, né, ele trouxe, achei sensacional você trazer essa visão de mundo sobre aquilo que a gente quer que permaneça e aquilo que a gente quer que possa ser alterado. Que isso tudo faz parte da questão da construção também do nosso entendimento de memória. Então, eu acho que o que queremos é uma pergunta que deve ser lançada, né, já mais ou menos respondendo à população de Salvador, especialmente aqueles que frequentam, trabalham, moram no Pelourinho. E eu acredito que o poder público, juntamente com o privado, ele precisa pensar em outras questões que perpassem não só a parte de restauro, de cultura. E aí é isso que vocês podem chegar, eu acho que formando grupos de trabalho, não sei, que possam agregar as pessoas a pensar junto esse uso. Então, peço desculpa pela pergunta estendida. Obrigada. É bem interessante esse questionamento, e eu acho que vale aqui uma ponderação, né? Eu penso que o principal problema do Centro Histórico de Salvador hoje, ele é a acessibilidade. Mas não acessibilidade naquele sentido de pessoas com dificuldade de locomoção. É você chegar a Salvador, é você chegar ao Centro Histórico de Salvador, isso é uma realidade. Isso a gente enxerga como usuário do Centro Histórico, como pessoa que trabalha no Centro Histórico, né? A gente vê isso no dia a dia, pega engarrafamentos todos os dias, o transporte público para chegar, tem determinados pontos que são entraves, tem equipamentos que não funcionam, que precisam funcionar. Eu penso o seguinte, o IFAM tem uma limitação de competência, mas dialoga bastante com outras instituições e entes, momentos como esse, e com a chegada de empreendimentos como esse, vão se criando as demandas, é justamente o que eu estava falando, né? Se você tem um elevador, aí eu imagino o seguinte, você tem um estudo de demanda e uso, foge da competência do IFAM estudar, mas eu imagino que a Prefeitura Municipal, por exemplo, tem um levantamento de que até que hora se utiliza, etc. Com a chegada desse empreendimento, possivelmente o que vai acontecer é uma demanda da sociedade no sentido de ter o elevador funcionando em determinados momentos, ou uma extensão do horário. Isso tem que ser uma pactuação, uma conversa, um diálogo constante da população, dos usuários com o poder público. Eu, particularmente como representante de instituição, eu faço questão de reclamar quando é possível e necessário aos outros entes que têm a competência, mas eu acho que a sociedade tem que cada vez mais se organizar e se apropriar do centro histórico, né? Eu penso o seguinte, que todo empreendimento é importante. Eu acho que tudo que a gente vê acontecer no centro, o IFAM pelo menos vê isso no dia a dia da análise dos projetos, eu acho que não há uma estratificação, eu acho que não tem diversas categorias e níveis de empreendimentos diferentes que vêm. Uns que podem ser considerados mais de elite, por assim dizer, nas suas próprias palavras, e outros tantos que acontecem no dia a dia, da padaria, da farmácia que vem, até empreendimentos de outro porte, hotéis, etc. E tudo isso somado é que vai fazer o centro histórico ter vida, ter uso, ter uma dinâmica, né? Modelos já falharam porque só se tinha um comércio voltado para turista. O centro histórico ele tem que ter vida, ele tem que atender ao morador, tem que ter a farmácia, a padaria, as pessoas têm que andar, tem que ter segurança, tem que poder chegar, tem que ser fácil chegar. Você tem
total razão, né? No entanto, a gente tem limitações de competência a respeito disso. O que a gente busca fazer é dialogar com as instituições que detêm essa competência, mas eu acho fundamental a cobrança da sociedade civil em relação a essas questões de mobilidade, de segurança, né, de uso dos edifícios. Não sei se eu consegui responder, mas é por aí. Bom, Alana, né? Obrigado pela pergunta. E isso que está acontecendo aqui, que a Elysium está realizando, é justamente buscando atender essa solicitação sua, né? A gente não gosta do modelo tradicional de assim, vamos fazer uma obra, vamos fazer uma restauração. A gente ponta-pum, fecha, fica lá 1, 2, 3 anos, de repente, puf, abre. Não. A gente fez questão de abrir o mais rapidamente possível. Eu digo rapidamente em função de segurança, né? Isso aqui é um canteiro de obras ainda. Então, nós abrimos só esse salão para justamente a população ter acesso e vir aqui ver o que está acontecendo. Essa exposição é justamente para atender esse anseio seu, né? Convido você e todos os aqui presentes para acessarem as redes sociais. Nós temos, além da página do Tira Chapéu, tem um Instagram, tem um punhado de coisa, né? E a gente está postando, vocês estão vendo aí, fotógrafo, pessoal captando imagens, a gente posta diariamente tudo que está acontecendo, né? Essa semana vamos fazer isso, agora vem reforço, agora tal, porque a gente acha muito importante esse acompanhamento, né? É claro que há um limite de ordem prática, né? Há discussões, às vezes, muito técnicas, né? Que aí fica difícil a gente envolver muita gente. Mas, na medida do possível, a presença de vocês aqui é muito importante para nós, né, Bruno? E é muito bem-vinda, porque, na verdade, isso normalmente e usualmente não acontece, né? Momentos como esse aqui, durante a obra, a gente está podendo conversar no edifício, que é um canteiro de obras, é bem satisfatório, porque a gente tem que prezar cada vez mais por tentar se aproximar da sociedade e tentar pegar um pouquinho da cultura oriental, né, que é discutir também o modo de fazer, né, já que a teoria é tão maçante, etc. Eu acho que o desafio é um desafio grande, mas o modo de fazer a gente passou a valorizar um pouco mais, né, a partir da proteção do patrimônio imaterial, tanto que há o registro dos saberes, e que incluem aí os modos de fazer, que por enquanto se limitam aí ao patrimônio imaterial, mas que cada vez mais encampam aí também as técnicas tradicionais, os mestres artífices. Tem pouca gente que trabalha com cantaria da forma como se trabalhava antigamente. Então, essas técnicas é importante mostrar. E esse trabalho que eles fazem de divulgar essas técnicas nas redes sociais é bem relevante, porque atrai público para se interessar por esse aspecto da formação e do como fazer e do processo. Bom, pessoal, eu agradeço a todos por esse momento.